E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Pedro Henrique de Castro Silva, o popular Pedro Castro, volante de 28 anos, que foi recentemente anunciado como uma das novas contratações do Cruzeiro para a temporada 2022. Vamos falar um pouco então sobre as estatísticas e a trajetória de carreira do Pedro, que iniciou no futebol lá na base do Santos. E a sua estreia profissional no time da Vila foi no ano de 2012, numa partida em que o Santos acabou perdendo para o Náutico por 3-0. No início de 2013, o Pedro Castro foi um dos principais nomes na conquista do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas só voltou a ter uma oportunidade de jogar no time profissional no mês de junho desse ano, um duelo do Santos contra o Criciúma. Nessa temporada 2013, ele participou de 11 jogos pelo time principal do Santos, sem contribuir com gols ou assistências. No primeiro semestre de 2014, o Pedro foi emprestado para o Espanyol de Barcelona, onde fez apenas 2 partidas pelo time B e não foi comprado. De volta ao futebol brasileiro, ele foi emprestado dessa vez para o Paraná Clube e participou de 3 jogos na Série B sem ter nenhum grande destaque. Para a temporada 2015, o Santos voltou a emprestar o Pedro Castro, dessa vez para o Santa Cruz, que estava disputando a Série B do Brasileiro, mas ele foi reserva durante quase toda a temporada, sendo utilizado eventualmente. Ele terminou o ano com 10 jogos e 1 gol, marcado inclusive contra o América. 2016 era o último ano de contrato dele com o Santos e mais uma vez ele foi emprestado, dessa vez para o Botafogo da Paraíba. O time estava na disputa da Série C do Brasileiro e também da Copa do Brasil, quando conseguiu caminhar até as oitavas de final. O Pedro Castro conseguiu uma sequência como titular e o Botafogo fez uma boa temporada. O acesso bateu na trave, visto que o time perdeu o jogo decisivo por 1-0 para o Boa Esporte. Durante esse ano, o Pedro Castro jogou 24 partidas e fez 1 gol. Para a temporada 2017, o Pedro assinou com o Tombense, clube de empresário, inclusive, e foi titular da equipe durante todo o Campeonato Mineiro, jogando aí 11 partidas e marcando 3 gols. Seguiu no Tombense no início da Série C, marcou inclusive um outro gol contra o Mojimirim, e foi quando apareceu uma proposta para que ele se transferisse para o Avaí, que na época estava disputando a primeira divisão do Brasileiro. O time de Santa Catarina acabou sendo rebaixado nessa temporada, mas o Pedro Castro se salvou. Ele jogou 32 vezes, marcou 3 gols e deu 2 assistências. No início de 2018, ele foi cedido por empréstimo pelo Tombense ao Sport, mas as coisas não caminharam muito bem. Nos 3 primeiros meses do ano, o Pedro jogou apenas 5 partidas, ficou a maior parte do tempo no banco de reservas, e quando terminaram os campeonatos estaduais, ele voltou para o Avaí, uma casa que ele tinha sido muito feliz. Nesse retorno, o desempenho individual, principalmente ofensivo, não foi tão bom assim, mas o desempenho coletivo da equipe foi, tanto que nesse ano de 2018 o Avaí consegue retornar para a Série A. O Pedro Castro joga 25 vezes na competição e faz 1 gol. Ele segue no Leão da Ilha para a temporada 2019, sendo uma das peças-chave do time, disputa 49 jogos durante essa temporada e marca 3 gols, um deles contra o Cruzeiro num empate por 2-2 pelo Brasileirão. Nessa temporada o Avaí foi rebaixado de novo para a Série B do Campeonato Brasileiro, junto com a gente inclusive, e o Pedro Castro seguiu no Avaí para 2020. Como dono ali do meio campo, ele joga 48 vezes nessa temporada, marca 4 gols, dá 2 assistências e é claro que ele fez gol no Cruzeiro de novo. Dessa vez foi ainda mais dolorido, uma vitória do Avaí por 1-0 no Mineirão. Para a temporada 2021, finalmente o Pedro Castro tem aí uma mudança de ares. Ainda emprestado para o Tombense, dessa vez ele vai defender a camisa do Botafogo e começa muito bem. Nas 6 primeiras partidas ele já fez 3 gols e se consolidou como titular da equipe, por mais que o Botafogo estivesse patinando um pouco. O Botafogo se acertou depois da chegada do Anderson Moreira, conseguiu subir e inclusive ser campeão da Série B, e o Pedro fechou a temporada com 38 jogos disputados, 5 gols e 3 assistências. Na Série B ele jogou 30 partidas, sendo titular em 27 e só não jogou mais porque ele teve uma pequena lesão. Mas é um cara muito confiável nesse sentido, se machuca pouco, sempre está à disposição do técnico. E como vocês viram nos lances aí, o Pedro Castro é aquele jogador de meio campo que Felipe Conceição chamaria de box to box. É sempre bacana a gente ver um inglês desnecessário, Basicamente, ele é aquele jogador de meio campo que sabe trabalhar na construção e também na marcação. Não é aquele primeiro volante, cão de guarda, destruidor, um exímio roubador de bola, e também não é aquele super atacante, mas é um cara que ajuda em tudo. E jogadores com essa característica são muito importantes para que o setor de meio campo funcione. Analisando algumas estatísticas do Pedro nessa última Série B, o aproveitamento dele de passes é superior a 80%, no campo de defesa beira 90%, não é um atleta de grande destaque no passe longo, no lançamento,
Com relação aos atributos defensivos, em média ele faz uma interceptação e um desarme por partida e ganha um pouco mais do que a metade das disputas de bola em que está envolvido. Recebeu 5 cartões amarelos em 30 partidas nessa última Série B, não tomou nenhum cartão vermelho, então também não gera preocupações nesse sentido. E é um jogador que particularmente eu gosto bastante, tá? Eu acho que ele tem uma dinâmica de jogo muito interessante, ele entende bem os espaços, não é um bom jogador de SofaScore, digamos assim, né? O cara que tem aí estatísticas muito destacáveis, mas eu acho que ele funciona muito bem dentro de campo, sendo uma espécie de motorzinho, né, para que o time funcione bem. Gostei bastante dessa contratação, acho que é um atleta que vai nos ajudar sim nessa temporada e gostaria que vocês também deixassem aí nos comentários as suas opiniões, o que acharam da chegada do Pedro Castro. Tendo nomes a sugerir para o quadro de olheiro, também fique à vontade, deixa aí nos comentários e não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!